Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 10 de janeiro. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você acompanhar o vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, se inscrever e ativar as notificações. Às 2h30 da tarde nós temos na Arábia Saudita o Al Hilal, o grande concorrente do time do Cristiano Ronaldo, né, o Al Nassr, contra o Al Raed. Tá? Agora, numa grade fraca, numa terça-feira, pode ser interessante você ficar de olho no Campeonato da Arábia Saudita. Afinal de contas, o Cristiano Ronaldo tem essa capacidade não só de trazer curiosos, mas de trazer novos traders para o mercado. Né? Muita gente vai provavelmente querer assistir jogos do Al Nassr e, obviamente, vai querer assistir também do grande concorrente, o Al Hilal. O Al Hilal que ganhou as últimas 3 edições da Liga da Arábia Saudita, então não custa nada a gente dar uma olhada. Não pretendo, como eu falei, ser um especialista aqui, mas estou curioso para ver se a liquidez vai aumentar, se a gente vai ter alguma oportunidade, principalmente nesses dias de baixa oportunidade, né, de grade fraca. Expandindo um pouco as informações, a gente consegue ver que o Al Hilal fora de casa é um time com excelente desempenho. A gente tem ainda um campeonato, se eu não me engano, ali quase que na metade. Né? O Al Hilal tem 4 vitórias em 6 jogos fora de casa, saiu na frente 83%. Das vezes. O Al Raed, não sei se é assim que se pronuncia de fato, né? Muita gente tem me ajudado nos comentários com as pronúncias e eu agradeço bastante. 33% das vezes o Al Raed sai na frente e 83%, como eu falei, o Al Hilal passa bastante informação. O time do Al Raed toma bastante gol. O time do Al Hilal fica bastante jogos sem sofrer gol e marca com frequência, mas não é um time tão goleador fora de casa, tá? São 9 gols marcados, um XG de 1,51 e um aproveitamento de 1,50. Tá dentro da média, bem dentro da média, tá? E é um time que cede uma oportunidade até maior do que o próprio time do Al Raed, mas tem tomado menos gols, aí obviamente entra a qualidade defensiva, tá? O que mais me chama atenção é o primeiro tempo. O time do Al Hilal não perdeu nenhum primeiro tempo fora de casa, marcou 6 gols, não tomou nenhum gol e venceu 83%. Então eu venho já com um pequeno viés para trabalhar contra o Al Raed nesse primeiro tempo, se a leitura for confirmada dentro de campo. Lembrando, se não for confirmada, eu vou ficar de fora, tá? Então o Al Raed não venceu nenhum primeiro tempo, perdeu metade deles, tomou 6 gols, marcou apenas 2. Eu acho que é interessante. Por que eu acho que você devia tomar um pouco de cuidado? No segundo tempo, olha isso. O Al Hilal simplesmente para de jogar. Ele, não sei se ele, como ele vence muito o primeiro tempo, provavelmente ali ele administra vantagem, ele não marca tanto gol. Então eu venho para focar um pouco mais nessa primeira etapa. Afinal de contas, eu ainda estou conhecendo a equipe, o campeonato. Se tiver muito claro, uma oportunidade imperdível, provavelmente eu vou estar dentro. Agora, se for aquela coisa assim mais onde você precisa conhecer um pouco mais as equipes, ter um pouco mais daquelas características que só quem acompanha de fato a liga sabe, aí talvez eu pise no freio e fique só de espectador. Às 17 horas nós temos 3 partidas e aqui entra uma grande dificuldade, que é o que focar. Né? São mais ou menos as mesmas características, são todos jogos de Copas, a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Itália e essa Copa da Holanda, tá? Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Primeiro, identificar a escalação para saber qual time de fato vai entrar em campo, depois qual time que está levando a competição a sério, qual competição está mais avançada, a Copa da Liga Inglesa está nas quartas de final, a Copa Itália está nas oitavas, a Copa da Holanda está no 16avos ainda, ou seja, um pouco antes das oitavas. Então, tudo isso leva em consideração, mas vamos começar aqui com o PSV contra o Sparta. Por que esse jogo me chama a atenção? É o único jogo da Copa da Holanda que eu quero assistir. Porque eu acabei de assistir PSV e Sparta agora no campeonato holandês. O jogo ficou 0-0 entre os dois, se eu pegar aqui, ó. O jogo ficou 0-0 e não foi um jogo de 0-0. Foi um jogo com muitas oportunidades dos dois lados. Tá? O PSV criou muito, mas o Sparta também deu muito trabalho. Então eu acho que pode ser um jogo para ficar de olho em gols, com possibilidade, mas eu venho inicialmente com aquela coisa, vou checar a escalação, vou checar se o PSV está levando em campo um time que está com vontade de jogar, como o Sparta está jogando dentro de casa, e se pintar uma oportunidade para trabalhar contra o Rotterdam, eu vou fazer. Eu fiz isso no jogo da Liga da Holanda, normal, trabalhei a favor do PSV no primeiro tempo, em alguns minutos, e no segundo tempo fiz a correção da odd do Sparta. Então, nesse jogo também, se aparecer alguma oportunidade nesse estilo, talvez eu me posicione aqui contra o Sparta. Eu não vou usar o PDF de apoio aqui, porque aqui é jogo de Copa, e aí não leva tanto em consideração, principalmente por conta das escalações. Já vou emendar com o outro jogo aqui das 17 horas, que é o United contra o Charlton. Já vou te dar 3 jogos às 17 horas. Mesma coisa, odd esmagada do United, mas se explica pela fase boa do United e pelo fato do Charlton ser um time de terceira divisão. Então, de novo, confere a escalação, verifica se o time do United está colocando o time titular. É quartas de final, diferente lá do PSV, que é 16avos, então pode ser também um jogo interessante
para você ver uma possível goleada do United, ou se o United colocar o time titular, mas tiver com dificuldade de penetrar, uma possibilidade de back, né, um handicap negativo, uma vitória no primeiro tempo, tudo depende do seu método, tá? Para essa cotação esmagada, o United tem que colocar o time titular e tem que estar simplesmente abafando o Charlton. Se isso acontecer, pode ser uma oportunidade de trabalho, mas é aquela oportunidade minúscula, tá? Você encontrar valor nesse jogo vai ser um pouco mais complicado, mas é uma oportunidade também. E por último, nós temos a Inter contra o Parma, por último nas 17 horas. Aqui já é oitavas de final, tá? Jogo único, Inter e Parma. O Parma tá na segunda divisão, caiu, o Buffon, se eu não me engano, tá lá na reserva, se eu não estou enganado. E aqui eu tenho eu também não vou usar PDF de apoio porque é jogo de Copa, mas aqui eu tenho uma expectativa de ser um jogo interessante. Por quê? Pode ser uma excelente oportunidade para back, é uma odd mais alta que o United. A Inter está bem atrás do Napoli, o Napoli venceu agora o time fora de casa, o time da Sampdoria. E o time da Inter, ela fez a proeza, que na verdade já não era tão difícil de se esperar assim, porque a Inter não tem jogado tão bem fora de casa, empatou com o Monza, inclusive excelente empate do Monza, pagou muito bem. Então, ou seja, a distância da Inter, que tinha vencido o Napoli na rodada anterior da Série A italiana, voltou a aumentar. Né? Tinha diminuído, a Inter venceu o Napoli e voltou a aumentar porque a Inter empatou, o Napoli venceu. Com isso, o título da Série A fica cada vez mais distante. E eu acho que a Inter, obviamente, vai brigar por um título nessa temporada. Então, nada mais justo do que tentar buscar a Copa Itália. Enfrenta um Parma que, na minha opinião, tem mais foco em subir para a primeira divisão do que disputar umas quartas de final da Copa Itália, mas não dá para ignorar o fato de que é um time com história, tá? Com camisa. Então vem para esse jogo para, primeiro, verificar se a Inter vai colocar uma escalação decente, se sim, se a Inter colocar o time para frente, fazer uma marcação-pressão, não custa, acho que, explorar esse back Inter se a gente tiver essa leitura bem encaixada, tá? Então é mais uma oportunidade às 17 horas. Às 17h45, nós temos um jogo da Taça de Portugal. Essa daqui também, se eu não me engano, está nas oitavas de final. O Varzim é um time da terceira liga de Portugal. Provavelmente um time de tradição ali na sua região, mas vai enfrentar um Benfica que hoje passa o rodo no campeonato português. O que a gente tem que verificar sempre? Escalação, né? Ah, o Benfica vai tentar ganhar todas as taças de Portugal, todas as Copas? Não sei, depende do time que ele vai colocar a campo. Vai ser mesclado? Vai ser o time titular? Por enquanto ainda falta muito para as competições europeias começarem. Então o Benfica, né, para as competições da UEFA, então o Benfica ainda pode focar só nas taças e no campeonato português. 1h30 me indica um time titular, na maioria das vezes. Então, se isso for confirmado, eu já venho com uma expectativa muito boa para tentar buscar alguma coisa a favor do Benfica. Então nós temos aqui abrindo, ó, às 17 a Inter, às 17 também o United, às 17 o PSV e às 17h45 o Benfica, quase todos ali no mesmo cenário. E ali o Al Hilal também, que é o de menos confiança, porque é um time que eu não conheço tanto, tá? Mas todos eles você precisa de leitura e, obviamente, nas Copas você precisa verificar a questão de escalação e abrir o jogo para você ver a intensidade. Não é porque o time está titular que ele vai jogar de fato com vontade. Beleza? Então esse é o meu planejamento para essa terça-feira. Vejo vocês amanhã. Não esquece, tenho postado meus resumos de trabalho no Telegram. Se você quer acompanhar o meu dia a dia de trabalho, é pelo Telegram. Valeu!